Olá amigos, eu sou o pastor Paulo César do programa O Atalaia e novamente estamos com vocês neste momento para nós compartilharmos de outro assunto importante para a vida cristã. E hoje estarei falando sobre o cristão e o seu amor às Escrituras. Nós precisamos resgatar o amor pela Palavra de Deus. Quando digo a Palavra de Deus, estou me referindo à leitura ou à meditação da Bíblia. Nós precisamos termos este amor, este carinho em conhecer o livro sagrado. E eu quero já basear esta conversa, este assunto, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É o versículo 9 que fecha. Então eu quero dizer a vocês que o povo de Israel foi ensinado a ter um amor, um carinho muito forte pela lei, pelas escrituras sagradas. E nós, como cristãos, não podemos termos menos carinho. E hoje nós temos visto uma geração que não amam a palavra, que não se preocupam em conhecer a Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada, a palavra Bíblia, significa conjuntos de livros. E nós sabemos que a Bíblia ela foi composta num período de 1.600 anos por 40 escritores, pessoas de diferentes épocas, diferentes níveis sociais, e no período de 1.600 anos. Mas a Bíblia tem 40 escritores, mas um só autor, que é o Espírito Santo. E ela realmente é o livro de Deus para a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi numa aula teológica sobre a Bíblia. Eu quero que você preste atenção. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. O autor dessa revelação é o próprio Deus. O assunto central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo e o seu intérprete real é o Espírito Santo. A Bíblia expressa a vontade de Deus. Ignorar a Bíblia é ignorar esta vontade. A Bíblia Sagrada é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando com o homem. É Deus falando como o homem. É Deus falando a favor do homem. Mas sempre Deus falando. Esperamos que Deus te ilumine nesse estudo que nós estamos compartilhando aqui sobre o cristão e a importância das Escrituras e o seu amor pelas Escrituras. Eu quero trazer para vocês também algumas frases de pessoas que viveram e tiveram essa importância, viram essa importância nas Escrituras. Olha o que diz o Abraham Lincoln. Creio que a Bíblia, o que ele disse, creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante esse livro. Impossível é governar bem o mundo sem Deus
e sem a Bíblia. George Washington disse: este livro dá a razão da supremacia da Inglaterra, a Rainha Vitória. Então nós vemos que pessoas também importantes no mundo deram realmente importância também ao livro de Deus. Eram pessoas que realmente entenderam que este livro é um presente de Deus à humanidade. E eu fico muitas vezes, querido, chateado de vermos essa geração nossa com tal desinteresse pelas Escrituras. Deus nos deu a lei para que todo Israel aprendesse a amá-lo, a obedecê-lo. E no livro de Deuteronômio nós vemos ali que Deus deixou explícito que eles precisariam passar de pai para filho este conhecimento, este amor, este carinho. E no Novo Testamento, na Nova Aliança também tem que ser a mesma coisa. Temos este carinho, temos que ter essa vontade em nosso coração de conhecer as Escrituras. Precisamos amar as Escrituras, separarmos tempo para a sua leitura e para o seu estudo. Nós, como cristãos, nós precisamos conhecer o livro de Deus. Precisamos realmente conhecê-lo. Eu digo a vocês que muitas vezes, nesses anos de cristãos que eu tenho notado pessoas, irmãos, com desinteresse total. Hoje, os cristãos não conhecem Bíblia. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás que 10% dos cristãos leem a Bíblia. Preste atenção nisso. 90% não leem. Ou só ouvem a Bíblia, ou abrem a Bíblia quando vão à igreja. E 90% não lê Bíblia, 10% lê. E dos 10% que leem, 3% entendem o que estão lendo. Então, o primeiro passo, querido, é você ler. É você ter pelo menos uma base, uma noção do que falam os 66 livros da Palavra de Deus. Amém? 39 do Velho e 27 do Novo Testamento. Nós precisamos conhecer pelo menos os livros históricos, poéticos, proféticos, as cartas paulinas, os evangelhos. Nós, como cristãos, precisamos ter essa responsabilidade de termos pelo menos o conhecimento literário das Escrituras. É uma vergonha, irmãos, o que nós encontramos hoje. Pastores, eu conheço pastores que nunca leram a Bíblia inteira uma única vez, sistematicamente. Eu não estou falando de ler livros assim, intercalados, não. Eu li um livro chamado Heróis da Fé, se eu não me engano foi George Whitefield. Se eu não me engano, leu a Bíblia 200 vezes na época, 100 vezes de joelho. Aí você pode dizer, isso aí é impossível. Naquela época não, querido, não é impossível. Quando você ama algo, e você, naquela época não tinha tanto distração, tanto entretenimento que nos tirasse do foco. Então nós precisamos conhecer o livro de Deus. Há uma frase que alguém disse: o homem tem que ler a Bíblia para ser sábio. O homem tem que crer na Bíblia para ser salvo. E o homem tem que praticar a Bíblia para ser santo. Então vocês notam que a importância que tem as Escrituras para os nossos corações. E você conhecer essa geração nossa é a geração analfabíblia. É a geração que não conhece as Escrituras. Infelizmente, Satanás tem enganado muitas pessoas com mensagens mentirosas, com ensinos mentirosos, porque nós, como cristãos, não temos nem a base do conhecimento da palavra de Deus. Então, por quê? Porque as pessoas não têm interesse em conhecer a Deus, porque a única maneira de eu conhecer a Deus e a sua vontade é através do livro sagrado. É através da Bíblia Sagrada. Ela é o manual de Deus. É o nosso guia de regra, de fé e de conduta. Ela tem que ser o manual que nos conduz, que nos direciona, que nos ensina. Então nós precisamos aprender e buscar de Deus esse desejo. Senhor, me ensine a ler a Bíblia.
Pelo menos a ler, querido. Não estou falando de estudar, que já é um passo mais profundo, mas pelo menos leia a Bíblia, faça um projeto de ler ela inteira, pelo menos uma vez por ano. Eu estou tentando galgar este caminho aí da leitura, né, sistemática da Bíblia. Tem livros que já li esporadicamente, tem livros que já li mais que 50 vezes. Eu não estou falando desse tipo de leitura, estou falando da leitura sistemática. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, você conhecer os livros históricos, né? Que começa ali com Josué, Ruth e vai. Nós precisamos conhecer. Eu estou terminando a minha leitura sistemática a 27ª vez e eu não sei de nada, querido. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Agora eu encontro por aí pastores que estão na frente de rebanho, que nunca leram a Bíblia uma única vez. Como que eu vou ensinar o povo se eu não leio a Bíblia? Somos mais apegados aos nossos celulares, videogames, redes sociais, do que às Escrituras. Ou não? Eu estou falando besteira aqui. O cristão já levanta com o celular do lado. A primeira coisa que ele faz é ligar o seu celular e procurar as redes sociais. Mas nunca procura uma Bíblia. Tem cristão, irmão, que não leva nem Bíblia para a igreja mais. Tem lugares que não dá supremacia à palavra de Deus. Não estou falando aí, tem cultos, irmãos, que é uma vergonha. Cultos a personalidades, não cultos a Deus. Cantam, porque o povo gosta de cantar. Todo mundo é artista hoje, todo mundo é cantor, né? E eu vou trazer uma matéria sobre isso. Tem cantores que eu ouço aí, que eles deixam transparecer que eles adoram mais a voz deles, os sonetes, do que ao próprio Deus. E hoje virou moda. Então todo mundo quer cantar. Nós chega na hora da palavra, 10 minutos de palavra. Então, uma geração dessa, como que vai amar as Escrituras? Uma geração que não tem disciplina na leitura, não consegue ler. Então nós precisamos, irmãos, termos cuidado. Os cultos menos frequentados, quais são os cultos? De oração e cultos de ensino, que usem a palavra de Deus. Ninguém quer orar e ninguém também quer ler, irmão. Ninguém quer ouvir a palavra de Deus. E essa situação tem se tornado realmente um grande, sério problema para nossas vidas. Por isso que a igreja hoje está enganada. Satanás usou engano no Éden, e a última arma dos últimos tempos são os falsos profetas. E os falsos profetas vêm com o quê? Com falsas mensagens. Então nós precisamos tomarmos cuidado. Se eu dou mais carinho, mais tempo para as redes sociais, se eu dou mais tempo para aquilo que me traz entretenimento do que a palavra de Deus, alguma coisa está errada na minha conduta cristã. Nosso amor a Jesus é demonstrado segundo o nosso relacionamento com seus mandamentos. Sabiam disso? Isso está escrito e registrado no Evangelho de João. Eu quero ler com você. Venha comigo, João 14, o Evangelho de João. Jesus deixa um versículo muito claro do nosso amor relacionado ao conhecimento das Escrituras. João capítulo 14, verso 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você entende? Aquele que tem e os guarda. Como que eu vou guardar algo que eu não tenho? Como que eu vou guardar algo que eu não leio? Como que eu vou guardar algo que eu não tenho prazer de ouvir? Então, queridos, Jesus deixou: se você mostra que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Ame os meus mandamentos, tenha ele contigo. No tempo da lei, mostra na sua testa, fala com seus filhos, inculca isso na mente deles, direciona a sua família na palavra de Deus, nos deveres da vida sociais, o dever do pai, o dever da mãe, o dever dos filhos, tudo baseado na palavra de Deus. E isso mostra o nosso termômetro, como que nós estamos por dentro. Será que realmente eu amo a palavra de Deus? Eu amo a Jesus? Falar que ama Jesus, mas não tem os seus mandamentos e não os guarda, então você não ama, você fala da boca para fora. Então, uma das expressões é o nosso carinho, é a nossa afeição, o nosso tempo à palavra de Deus. Essa geração não conhece a Bíblia.
Somos fáceis, somos alvos fáceis do engano, somos alvos fáceis de qualquer falso profeta. Querido, hoje nós temos visto o absurdo se passarem por palavra de Deus, porque o povo não tem conhecimento, o povo não tem entendimento, o povo quer oba-oba, o povo não quer se debruçar nas Escrituras, se afadigar pelas Escrituras. Hoje nós vemos, como eu volto a falar, líderes que não amam a Bíblia, ou só leem a Bíblia para pregar. Isso acontece, pelo menos, né? Eu vou pregar hoje, então eu vou ler as Escrituras, vou ler um texto, eu vou estudar. Mas tem alguns que nem essa responsabilidade tem. Sobe no altar para falar qualquer coisa, aí você nota que o cara não fez o dever de casa. Então tem muitos pastores que leem a Bíblia para isso. Uma certa feita nós vamos dar um curso básico de teologia. A primeira pergunta que eu faço: para que você quer aprender teologia? Conhecimento das coisas que fala sobre Deus ou sobre as coisas de Deus? Para você pregar melhor, para você se achar o mais intelectual, para você se achar o mais sábio na igreja, para você querer ser o bambambam. Se é essas motivações que você quer fazer teologia, você perdeu o seu tempo, querido. Conhecer as Escrituras, estudar sobre as coisas de Deus, é você ter aproximação de Deus. É para que eu e você tenhamos intimidade com Deus, conheçamos melhor o nosso Senhor e que Ele revele para nosso coração a sua vontade, o seu querer, a verdadeira sabedoria que vem do alto. Então nós precisamos tomarmos cuidado. O Salmo 119 diz assim, versículo 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, versículo 9 diz o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme os seus estatutos. Amém? Observando conforme a tua palavra. Como eu vou observar se eu não amo? Como que eu vou debruçar na lei, no conhecimento das Escrituras, se eu não tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei não medito de dia e de noite, como diz o Salmo 1? Nós precisamos, irmãos, meditar na sua lei. O justo é como árvore plantada, então nós precisamos meditar. Mas meditar, eu só posso meditar naquilo que eu trouxe para dentro do meu coração, através da leitura responsiva, da leitura disciplinada, dos estudos. Porque, que nem eu disse aqui, eu não estou fazendo aqui, irmãos, bibliolatria, né? A questão não é essa, a questão é que nós precisamos despertar. Você como cristão que não lê a Bíblia, você que é cristão, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler, você é uma negação como cristão, querido. O muçulmano conhece o seu Alcorão. Nós vemos aí, os espíritas conhecem o Evangelho segundo Allan Kardec. Nós vemos os testemunhos de Jeová, conhecem as suas Bíblias lá, os seus livros de estudo. E o cristão não conhece Bíblia. O cristão não tem conhecimento bíblico. Tem hora que você vai pregar algumas igrejas e você manda abrir no livro de exemplo, Sofonias. Meu Deus do céu, tem irmãos que precisam de revelação do alto para ele achar o livro de Sofonias. Se você pedir para abrir no livro de Ageu, tem misericórdia. E o livro de Ruth, que fica ali, Josué, a pessoa, irmão, fica perdida, porque você vê que a pessoa não tem intimidade com as Escrituras. Ele não sabe os livros da Bíblia, nem de cor. Ele não conhece, nunca foi disciplinado a dar importância à palavra de Deus. E nós precisamos resgatar isto. Eu, quando me converti, irmãos, nós fazíamos gincanas bíblicas, nós conhecíamos a Bíblia, nós decorávamos. Irmãos, tem pessoas que decoram livros da Bíblia inteiro. Ah, pastor, mas o que tem a ver em decorar? Quer dizer nada, o importante é praticar. Com certeza, concordo com você. Beleza, melhor é praticar. Mas só que eu vou praticar aquilo que eu não conheço. É difícil, né? Você praticar algo que você não conhece. Então, primeiro passo é decorar. Primeiro passo é ler, trazer conhecimento para dentro de você. Agora, o conhecimento não te salva. O que te salva é a prática do conhecimento. É óbvio. A prática do conhecimento. Jesus disse: bem-aventurados sois se fizerdes todas estas coisas. Não saber, entre saber e fazer, há um longo caminho. Não adianta eu ser teólogo, conhecer a Bíblia de capa a capa, os 66 livros, fazer uma simetria, explicar uma linha reta. Não adianta. Mas isso é importante.
Eu tenho que conhecer e fazer. Jesus disse, bem-aventurado se fizerdes. A prática é muito importante, é ela que materializa o conhecimento. Então nós precisamos de ter conhecimento, e conhecimento é adquirido. A sabedoria é dada do alto, mas o conhecimento é adquirido através da minha disciplina de leitura, de ir atrás das revelações, de buscar conhecimento, de conhecer os apóstolos, conhecer a vida do mestre. Então, o meu vídeo nesta hora é trazer para você se alerta, acorda. Ops, você é crente, cara. Você é cristão, você pega a Bíblia e vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas não conhece este livro que está debaixo do seu braço. É uma vergonha isso. Você olha no espelho, para cristão que está na igreja há 3, 4 anos, você já leu a Bíblia uma vez? Eu não. Eles dizem assim, não, é como se fosse a coisa mais natural, porque não foram ensinados. Na minha época, irmãos, nós éramos ensinados. O cristão tinha que conhecer a palavra de Deus. Era pregado isso nos altares, era pregado nos púlpitos, era ensinado na escola dominical, um cristão ensinava o outro. O livro de Provérbios, então, meu Deus do céu, nós os jovens da mocidade, todos nós tínhamos que decorar ali os 31 capítulos do livro de Provérbios. Por quê? Porque nós tínhamos que aprender a sabedoria. Mas hoje nós temos visto aí um desleixo a respeito destas coisas. Sem as Escrituras, não podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu e você não vamos jamais conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. É necessário conhecermos as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam da minha pessoa, que testificam sobre mim. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o nosso amor, Ele é o amor eterno, Ele é o nosso primeiro amor. E como eu vou conhecer Jesus, querido, se eu não ler os Evangelhos, se não estudar Mateus, Marcos, Lucas e João com responsabilidade, com oração, com carinho? E não se preocupe não, porque a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está perto de você, porque o autor das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco para nos ensinar. A própria Escritura nos aconselha, dizendo, buscai e lede, examinai as Escrituras, procura apresentar-te a Deus, atentai para os mandamentos do Senhor, dai razão da vossa fé. E tudo isso são conselhos, são versículos que nos levam, nos norteiam a nós desejarmos o conhecimento, desejarmos o amor às Escrituras Sagradas. Então, que nós possamos, irmãos, sejamos como os nossos irmãos Bereanos, de Bereia. Quando o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho naquela região, a Bíblia diz que eles ouviam de bom grado as mensagens que eram pregadas. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, está escrito que eles ouviam com agrado as mensagens. E nós sabemos que eles não só ouviam, mas depois eles pegavam a mensagem e iam conferir nas Escrituras se era daquele jeito realmente que o apóstolo Paulo estava falando, que a mensagem estava sendo pregada. Então que nós possamos ter este alerta nesta hora, e este programa é para que você esteja alerta. Leia a Bíblia, julgue tudo que você está ouvindo, aprenda a trazer as mensagens que você ouve para o livro sagrado. Se combinar com Jesus, você traga para dentro do seu coração, meu irmão. Se não combinar com o perfil, com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, lança o pé, mete o pé nesse conhecimento, por mais bonito que seja, porque foi do filósofo, foi do doutor, PhD, DDD, ChD, não interessa o PhD do cara. Se não combina com Jesus, descarta, não aceita, tá bom? Este é o meu alerta como atalaia, e este programa é para te esclarecer e te alertar. Leia a Bíblia, leia as Escrituras. Amém? É o meu conselho a você. Que Deus te abençoe. Esteja se inscrevendo, esteja dando seu like, aperte o sininho lá, comente aí no programa, esteja conosco. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.